Apresentação: Lígia Sábica. 9h08 e nós estamos entrando aqui na segunda hora do Jornal CBN Campo Grande. Eu agradeço a sua audiência. Nosso assunto agora é eleição municipal, e eu estou aqui com o juiz eleitoral da 53ª Zona de Campo Grande, Dr. Davi Oliveira Filho. Muito bom dia, Dr. Davi, bem-vindo aqui à CBN, viu? Bom dia, Lígia, bom dia, CBN, é um prazer sempre. A gente tem aqui um balanço que era até sexta-feira, que só este ano o sistema Pardal do TRE recebeu 451 denúncias de crimes eleitorais. E Campo Grande, que tem o maior número, até por ser a maior, né, o maior número de eleitores, 95 denúncias. Na sua avaliação, esse número é um número alto, baixo? Como que estamos aí em relação às denúncias nesta eleição? Esse número é um número baixo. Se nós tivéssemos um termômetro, não tem ninguém com febre aqui, não. Pelo contrário, né, tá bastante tranquilo. Felizmente, eu acho que é um sinal de que os candidatos estão mais propositivos, estão mais civilizados. Diferente do que a gente tem visto em outros estados, principalmente em São Paulo, com o que ocorreu ontem, né, doutor? Exatamente. Ontem até cadeira saiu voando na cabeça de alguém, ó. Pois é. A gente estava conversando aqui que a campanha eleitoral, ela acaba sendo midiática e sempre foi assim. Talvez a diferença seja que nesses últimos tempos nós temos as redes sociais que dão outra dimensão, não é isso? Não, a maior prova disso é essa campanha em São Paulo, né, onde um candidato que é especialista em redes sociais, né, conseguiu alavancar o conhecimento dele, engajar as pessoas de uma forma surpreendente para todo mundo, né? Deixar o nome dele em evidência o tempo todo. Exatamente, né? Eu lembro que em outras campanhas sempre a maior preocupação dos candidatos e dos partidos era conseguir um bom tempo no horário de propaganda gratuita, rádio e televisão, né? Hoje em dia, com certeza, isso tem o seu peso, né? Mas nos parece que as mídias sociais, as redes sociais, né, elas estão desequilibrando a balança para o lado delas agora. E o que, falando em rede social, o que nós temos aí que o eleitor pode ou não pode? Por exemplo, uma pessoa que tem um amigo ou tem um familiar que é candidato, o que essa pessoa pode ou não pode fazer nas redes sociais para ajudar esse candidato? Olha, todo eleitor, ele deve, não vou nem dizer que pode ou não pode, ele deve participar das eleições, ele deve discutir política, ele deve conversar com os amigos a respeito daquilo que ele acha que é o melhor para a cidade. Agora, ele não pode impulsionar, né, botar dinheiro do bolso para fazer propaganda paga na internet. Então, como você falou, às vezes um pai tem um filho que é candidato, quer ajudar o filho, ele vai pôr R$50 lá para impulsionar aquela propaganda do filho. Não pode. O próprio candidato pode, esse sim, fazer um impulsionamento. Por quê? Porque tudo aquilo que o candidato gasta, ele é contabilizado e no final vem uma prestação de contas. Então, a justiça, ela faz uma conta para saber quanto que cada candidato gastou, de onde veio esse dinheiro, até para ver se não tem um abuso do poder econômico ou algo parecido. Então, se pessoas de fora começam a ajudar, atrapalha essa conta. Então, o que a legislação fez? Ela proibiu, ou seja, somente os candidatos é que podem fazer isso. Agora, o eleitor, ele pode fazer os comentários. Por exemplo, tem uma postagem lá no Instagram, eu quero comentar alguma coisinha ali embaixo. Comenta, né? Favor ou contra. De forma respeitosa, Não, né? de forma respeitosa. Você pode até falar, assim, alguma cobrança, coisa, né, negativa, uma cobrança, alguma coisa, mas não precisa ofender a família, nem jogar uma cadeira na cabeça do candidato, como a gente viu ontem. E o senhor falou que nós estamos aqui no estado e em Campo Grande especificamente com uma campanha mais tranquila, mas nessas próximas semanas aí agora que vai chegando o momento, vocês esperam que isso, vocês recebam mais denúncias, que isso fique um pouco mais acirrado? Qual que é a expectativa? Sim, a expectativa é exatamente essa, porque é natural do ser humano, né? O tempo já é curto.
o tempo ele vai se espremendo cada vez mais. As pessoas percebem que é o sprint final. E nesse sprint final, pode acontecer, de repente, de alguém se exceder, de alguém passar do limite. Mas sempre é bom lembrar, tanto aos candidatos quanto aos eleitores, que existem multas pesadas para aqueles que descumprem as regras eleitorais. E a depender da fraude ou do ilícito, né? Às vezes até o registro da candidatura pode ser cassado. A gente tem acompanhado em anos anteriores que depois de tomar posse e tudo, acabam perdendo aí o mandato, inclusive, né? Mas o que eu tenho percebido também é que aqui em Campo Grande, pelo menos, os candidatos eles estão bem comedidos, eles estão bem propositivos, salvo uma outra situação ali, de uma outra reclamaçãozinha, no geral... eu estou surpreso, tá muito bem controlado, felizmente. O senhor acha que isso tem a ver com o próprio eleitor que começou a se envolver mais no sentido de cobrar mais propostas, de cobrar mais resultados, e aí força os políticos também a demonstrarem a sua capacidade, né? Sim, eu acredito que é uma evolução, uma maturidade, né? Consciência política, uma consciência política. Nós estamos saindo aí da adolescência e entrando na fase adulta do mundo político. E a gente falava um pouco antes, né? Quando nós éramos um pouco mais novos, ou eu lembro de eu criança, né? Como que eram as campanhas, né? Com pichação de muro, e era tudo normal, sujeira nas ruas. Nossa, panfletos para tudo que é lado, era muita sujeira. Sim, a disputa entre os candidatos era aguerrida mesmo, era com palavras duras, pesadas. Tudo bem que as pessoas se atraem às vezes pelo extravagante, né? Mas o eleitor, ele não quer um palhaço para pôr de prefeito ou de vereador, ele quer uma pessoa com competência, porque ele já entendeu que aquelas pessoas vão interferir na condição de saúde do município, da transporte, educação, enfim, e a nossa vida. Em relação a essas denúncias que vocês recebem, qual é o encaminhamento? Como é que funciona? Geralmente as pessoas já encaminham uma prova ali do que elas estão denunciando. Como é que é feito isso pós recebimento dessa denúncia? Então, quando a denúncia vem pelo sistema Pardal, né, são todos procedimentos que a gente chama de procedimentos administrativos. Vai diretamente uma cópia para o juiz, aquela denúncia, e para o promotor de justiça. Essas denúncias sempre elas devem vir acompanhadas de um elemento de prova, que hoje é fácil, todo mundo tem um celular. Então, um print de uma conversa, uma fotografia, um vídeo pequeno e uma descriçãozinha ali exatamente do que aconteceu. O próprio aplicativo, ele dá umas orientações para a pessoa do que pode e do que não pode. Certo. Aí, o juiz ele vai notificar aquela pessoa que está fazendo a propaganda irregular, né? E para que essa pessoa retire em 48 horas ou corrija em 48 horas a propaganda. Se corrigir, morreu ali, não tem processo, não tem multa, não tem nada, né? E existem as representações, que normalmente são os partidos que fazem contra quem faz propaganda errada, né? E aí, nessas representações, você pode receber multas de 8 mil até 30 mil, a depender do fato. 8 mil a 30 mil reais. 5 mil, de 5 mil a 30 mil reais. É muito dinheiro. E já teve alguma multa nesse momento? Teve. Assim, na minha zona eleitoral, nós aplicamos, acho que em 2 ou 3 casos, multas. Todos para partidos / candidatos. Né? Não teve nenhuma multa em relação a eleitor fazendo extrapolando, né? Extrapolando. Até aconteceu de eleitores extrapolarem, mas aí, como você nunca sabe se o eleitor que está extrapolando ele fez com a malícia, né, de prejudicar, ou se ele fez porque simplesmente repassou. Para minha mãe outro dia me passou lá de Ponta Grossa. O senhor recebeu uma fake news? Uma fake news assim, falou, olha só que absurdo isso aqui, filho, lembra dele, estudou com você. Eu falei, mãe, você não vai, isso aí é uma fake news, né? Com certeza ele não fez isso. Então essas pessoas que na inocência passam uma coisa ou outra,
elas podem às vezes não sabem nem onde checar, não né? sabem onde checar. Elas podem até trazer para a justiça, serem chamadas na justiça para se explicar. O que eu acho assim vergonhoso para quem fez isso, Claro. né? Mas você nota que a pessoa não tem malícia ali, não teve malícia. Então é evidente que eu não vou condenar uma pessoa assim. A gente só adverte, olha, isso não pode, retira, né? Mas se reincidir, né? Aí sim, nesse caso de reincidência, de resistência, aí a multa vai incidir. Porque imagina se pegar um trabalhador comum e dizer que a pena mínima dele é 5 mil reais. Imagina, ele recebe o salário mínimo, por exemplo. É o salário do mês inteiro, dos 6 meses inteiros dele. Então, difícil. já assim, quando você percebe que existe a má fé, a pessoa fez aquilo lá de propósito para prejudicar mesmo, aí a história é outra. E pode reverter em alguma pena de prestação de serviços à comunidade? Quando for crime, sim. Por exemplo, nessas eleições, as fake news, elas foram classificadas, elas foram elevadas de uma mera infraçãozinha que dá multa para um crime que dá cadeia. Isso. Né? Então, se você constrói uma notícia falsa, normalmente quando acontece isso é para prejudicar a imagem do outro. Ou seja, então, com a inteligência artificial hoje em dia está muito fácil de você botar a palavra na boca dos outros, né? Sem que a gente perceba que aconteceu isso. Então, se acontece algo assim, aí a pessoa já cometeu um crime. É a Polícia Federal que vai investigar, né? E é a Justiça Eleitoral no final que vai aplicar uma pena que não é pequena, não. Termina em serviço à comunidade e já aconteceu em outras eleições. Já aconteceu, eu lembro o pessoal doando gasolina, né? Isso aí é proibido, você não pode doar brinde nenhum, né, para os eleitores. O pessoal pega vale, né? Distribui em vale e eles vão para os locais receber sacolão, receber combustível. A gente lembra de noticiar isso muito. Inclusive na época, eu acho que quando eu fui juiz eleitoral da outra vez, teve até uma candidata que se tornou vereadora que no final das contas ela teve que cumprir uma pena, né, privativa de liberdade, né, durante o mandato dela. Por crime eleitoral. E como que está, doutor Davi, essa fiscalização? Porque uma situação é vocês receberem as denúncias, mas também existe a fiscalização que vocês fazem pelas redes sociais ou nas páginas dos candidatos. Como é que funciona isso? Para ser bem sincero, as denúncias elas são pela demanda das pessoas. Então, na medida em que alguém vê alguma coisa errada, normalmente o adversário, né, ele traz até a gente. Eles são os fiscais, né? Eles são os fiscais naturais e excelentes fiscais. Ele não tem melhor do que eles. E porque nesse período assim é tão difícil se organizar as eleições, só quem está do lado de dentro tem noção, né, do trabalho que dá. Uma escola que está em reforma, ela não vai poder receber sessão eleitoral ali, então a gente tem que procurar um outro lugar próximo dali para pôr sessão, porque as pessoas, você não pode fazer as pessoas atravessarem a cidade para ir votar. E por falar nisso, vai ter mudança em alguma zona eleitoral em Campo Grande por conta de problemas nos locais que já haviam sido definidos? Sim, nós temos algumas escolas, né, tanto do estado quanto do município, como particulares, que estão sendo reformadas. E algumas das reformas não vão terminar a tempo. Então, elas estão interditadas para isso. Nós temos escolas particulares que fecharam, né? Então, elas não existem mais. Então, algumas sessões, não são muitas, mas algumas elas vão mudar de lugar e vai ser informada a população. É bom lembrar que tem aquele aplicativo e-título no dia que a pessoa pode utilizar. Então, a gente sempre tem noticiado, e inclusive o TRE divulgou isso, para que as pessoas já baixem esse aplicativo, atualizem, coloquem os seus dados, não deixem isso para a última hora, né? Exatamente. Apesar de que, assim, no dia da eleição, né, se a pessoa não sabe onde votar, vai ter auxiliares da Justiça Eleitoral que vão estar nas escolas ali, ajudando as pessoas a se orientarem, né? E nessa orientação, às vezes, ela pode até encaminhar, não, a sua escola não é aqui, a sua escola fica em outro lugar, a sua sessão eleitoral, né? E são pessoas todas que trabalham gratuitamente, são convocados pela Justiça para trabalhar ali. Nós temos um convocado aqui, inclusive, o nosso operador aqui do VMix, o Felipe, ele é um dos voluntários da Justiça Eleitoral. Então, eu tinha escalado ele para trabalhar aqui na redação, sabe, doutor? E aí ele falou, já não tenho como trabalhar aqui, vou trabalhar como voluntário
Então, eu já agradeço em nome da Justiça Eleitoral, na sua pessoa, a todas as pessoas que gratuitamente vão trabalhar para a gente nessas eleições. Porque precisa, né, desse pessoal aí para poder tocar esse dia tão importante para nossa democracia. Não, né? E é importante que o eleitor saiba, no dia que estiver votando, que todas aquelas pessoas que estão ali naquelas sessões eleitorais são todos voluntários. Ninguém está ganhando absolutamente um centavo para estar trabalhando ali. Eles dedicaram um domingo do dia inteiro para aquilo ali, mais 1 ou 2 dias inteiros fazendo um curso, né, para poder se preparar para estar naquele local. É gente que não está recebendo um centavo. Então, às vezes, tem algum probleminha ali na fila, tem algum probleminha ali na identificação, o eleitor fica irritado e despeja tudo naquela pessoa que está lá trabalhando de graça. Nem tem como, às vezes, resolver de imediato esse problema. Exatamente. Muito embora a gente sempre se preocupe em evitar todo tipo de transtorno, né? Mas acontece. Então, tenham paciência com essas pessoas e muito obrigado, né, por nos atender. E já vou te avisando, ele vai ter alguns dias de folga, viu? Em compensação. Pois é. Isso eu não gostei não, tá? Doutor Davi, mas em relação a esses locais que vão mudar, quando é que o eleitor vai ter essa informação? Daqui a quantos dias já vocês vão disponibilizar isso? A gente já tem, nos sites já tem, inclusive até eu vou passar depois para você, eu tenho tipo um bannerzinho com os locais que mudaram. Perfeito. É possível que outros surjam, porque agora o pessoal da eleitoral, eles vão lá ver se a tomada elétrica da sala de aula está funcionando. Às vezes você está no mesmo local, mas muda uma seção, né? De local dentro da própria escola, do próprio ambiente. Esses a gente não vai divulgar, porque a pessoa chegando na escola ali, ela se encontra. Mas quando mudar de endereço físico, aí sim. Mas se eu não me engano, na minha cabeça, que são uns 4 ou 5 locais só. Certo. Né? Talvez até tenha um pouco mais, porque tem outras zonas eleitorais também, né? É isso. Por enquanto, nós agradecemos a sua participação aqui no Jornal CBN Campo Grande. A gente vai voltar a conversar até o final da eleição, porque tem muito assunto ainda pela frente e é daqui até o segundo turno, que é possível que tenhamos, né? O segundo turno em Campo Grande. Teremos muita informação aí vindo. Muito obrigada, Lígia. viu? Quem agradece sou eu. Deixo um abraço a todos. Um bom dia, boa semana para vocês. Obrigado.